O que leva Vladimir Putin se manter num conflito que onera o seu país, que isola o seu país? Quais são os verdadeiros motivos? A ASEAN é a questão do batalhão Azov, neonazista, que persegue os russos que vivem no leste da Ucrânia. Não, Jean, é a grande presença de russos nessa região, que historicamente essa região sempre pertenceu à Rússia. Então são questões identitárias, são questões de proteção da população? Calma, não é bem assim. Quando nós falamos de geopolítica, nós estudamos a conquista do território. E a conquista do território sempre tem uma questão econômica envolvida. As questões identitárias, culturais, têm um peso muito pequeno na decisão de um país invadir o outro e falar que esse território é dele. E hoje eu vou mostrar para vocês as verdadeiras intenções de Vladimir Putin ocupar a região leste da Ucrânia. E vocês vão perceber que o motivo é financeiro. Claro que também tem uma influência geoestratégica. Vem cá, ó, aqui nós temos a região leste da Ucrânia, a região ocupada e a região reivindicada por Vladimir Putin. Região de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, tá? Tanto a parte leste quanto essa parte mais o sul, onde já se localiza aqui a Crimeia, que está sob domínio russo desde 2014. Percebe-se o seguinte, uma grande concentração nessa região aqui de usinas nucleares. Então nós temos, ó, principalmente aqui em Luhansk, grandes usinas nucleares, são essas aqui, ó, em vermelho. Nós temos uma grande usina nuclear, que é uma das maiores do mundo, na região de Zaporizhia. E grande parte dessas usinas foram construídas quando a Ucrânia fazia parte do grande Império Soviético. Então, Vladimir Putin tem o seguinte na cabeça: isso pertence a nós, nós que construímos grande parte dessas usinas. Tá, mas não é bem esse ponto que brilha os olhos de Vladimir Putin. Se a gente olhar nessa região de Luhansk aqui, quando nós olhamos essa região aqui, nós temos a presença do quê? De gás e óleo. Aí você vai falar o seguinte, Jean, mas a Rússia é uma das maiores produtoras de gás e óleo do mundo. Aí você vai me falar o seguinte, Jean, mas a Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural e de óleo no mundo. Por que eles vão estar interessados nessa parte aqui da Ucrânia? Se isso continua na mão dos ucranianos, com um governo muito mais alinhado à União Europeia, o que vai acontecer? Todas essas jazidas de óleo e gás natural tende a cair na mão dos europeus. Consequentemente, a dependência do gás natural e do óleo russo vai se diminuir. E isso vai impactar tanto na questão econômica russa como na questão geoestratégica, já que historicamente os europeus estavam onde? Nas mãos dos russos, por conta dessa dependência do gás russo. Então você vai diminuir a dependência, e isso no xadrez geopolítico é um impacto gigantesco, porque nós estamos falando de recurso natural não renovável que a Europa necessita e não possui em grande abundância em seu território. Tá, Jean, vamos dar uma olhadinha aqui para analisar. Então você tem a presença aqui, ó, de gás, de óleo. Então é uma região importantíssima. Fora, gente, que Donetsk tem grandes usinas siderúrgicas, que são indústrias de base. O que é uma indústria de base? É aquela que transforma a matéria-prima em algo. Na sua grande maioria, vai transformar minério de ferro em aço. E são usinas também lá do período soviético. Então tem essa relação aí, né, de posse de Vladimir Putin a toda essa estrutura industrial localizada no leste da Ucrânia. Tá. Mas isso não é o principal ponto. Ele brilha os olhos, mas o principal ponto está nessa região aqui, ó.
Essa região do Mar Negro, o que nós temos? Foram identificadas grandes jazidas de gás e petróleo. Então perceba, já há uma extração de gás, mas empresas como a ExxonMobil, a Total, já realizaram pesquisas nessa região e encontraram petróleo. E isso pode gerar um impacto nas relações Rússia e Europa, naquele viés da dependência europeia frente aos recursos russos. Por quê? Aquilo que eu falei, Zelensky sempre mais para o lado da Europa, pode entregar, como já estava querendo, essa região para as grandes empresas europeias fazerem a extração do gás e também do petróleo. Aqui na região da Crimeia, você também tem a presença desses recursos. E também no Mar de Azov, também foi identificado o petróleo. Tá? Então, tá vendo? Tem uma questão aí pontual de um recurso valiosíssimo hoje na dinâmica econômica global que está sendo disputado entre europeus e entre os russos. No momento que a Rússia consegue manter essas posses territoriais, consegue legitimar a sua ocupação, tanto essa região do Mar Negro como a de Azov vai passar para as mãos do russo o controle desses recursos. Fora também, né, pessoal, nós temos a questão que a Rússia ela tem poucos portos em águas quentes. A maior parte dos portos russos estão no Mar do Ártico, sendo muito complicado escoar esses produtos pelo norte. Já pelo sul, águas mais quentes, você vai ter o quê? Um fluxo de mercadorias muito mais fácil. É claro que você tem tratados, né, que os russos podem utilizar essa região, mas um domínio maior sobre o litoral ucraniano aumentaria aí o poder de exportação russo. Tá, outro ponto que você estrangularia a economia da Ucrânia, que vê esses recursos naturais como uma forma aí de um posicionamento econômico e geopolítico muito mais forte na dinâmica global. Lembrando que a Ucrânia, sem essa saída para o mar, vai ficar um país sem saída, isolado. E a gente tem exemplos de países que um dos seus entraves econômicos é a não saída para o mar. O país ele dá passos atrás na questão econômica, como Paraguai, Bolívia, aqui na América do Sul. Só para você ter uma ideia de como é complicado um país não ter saída para o mar para poder escoar seus produtos e também importar produtos necessários aí para o desenvolvimento do país. Outro ponto que nós trazemos aqui no mapa é a presença, dos gasodutos. Esses gasodutos são russos, mas passam em território ucraniano, consequentemente não estão 100% sobre a sua posse. Então é uma forma também de dominar toda essa malha dutoviária a fim de proteger o envio do gás para outras partes da Europa e também do Oriente Médio. Percebe-se que essa narrativa identitária, cultural, né, de proteção do russo que vive nessa região, e é verdade, Luhansk, por exemplo, a língua materna é o russo, o Donetsk também, grande parte da população fala russo, tem uma ligação muito forte ali com a Rússia, tem, né, esse motivo, mas nas entrelinhas, né, você tem toda a questão econômica que rege a geopolítica global. Então, quando nós falamos de posse de território, nós estamos falando do quê? De retirada de recursos, né, de posse de recursos, porque quando você tem esses recursos, no jogo geopolítico, você vai mexer as suas peças de uma forma muito mais agressiva em direção aos seus oponentes. Então, se Vladimir Putin mantém essas posses territoriais e há um acordo que vai legitimar a sua posse aqui, que eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Essa guerra tende a durar mais muito tempo, porque Zelensky em nenhum momento, e também os países europeus e os Estados Unidos, em nenhum momento fala o seguinte: olha, vamos conversar? Não, não há isso, não há conversa. Então a guerra tende a demorar muito, mas vamos imaginar com a posse territorial.
vai estrangular a Ucrânia vai ser dependente de dinheiro europeu, não somente durante a guerra, mas por muito e muito tempo, porque o país não vai ter os principais recursos hoje que vão injetar dólar dentro do seu território. Fora, esqueci de falar, importante, aqui nessa região você tem o solo de Chernozem. O solo de Chernozem é o solo da decomposição das pradarias, que tornam ali as terras negras, as terras férteis. Na Rússia tem uma parte, na Ucrânia tem outra parte, para a produção principalmente do trigo, que é outro produto importantíssimo para a Ucrânia. Então eles necessitam da produção e da exportação. Se essas terras caem na mão dos russos, outra problemática, produção de alimento. Produção de alimento. Você tem milho, batata, você tem o trigo, que é o principal. Beleza? Então, ó, coloque na cabeça de vocês, questão econômica vem em primeiro lugar. Ó, se inscreva no canal, desce o dedão no like, canal de educação precisa do seu apoio. Valeu!